Olá, comunidade querida e amiga da Pós TV 247. Olá, comunidade querida e amiga do canal Paz e Bem. Inverti hoje, em vez de saudar primeiro a turma do Paz e Bem, saudei a turma dos 247, mas é tudo a mesma gente amiga. Estamos transmitindo ao vivo este Faustino Convida, número 57, nesta quarta-feira, 29 de julho de 2020, às 5h03 da tarde, começamos a transmissão. Você, claro, pode assistir quando você quiser, né? Vai estar, enquanto existir internet, vai estar disponível aí o vídeo para você. A estreia no canal da Pós TV 247 acontece nesta terça-feira, às 5 horas da manhã. Sempre o Paz e Bem abre a programação da Pós TV 247 com os seus cursos. Então, a partir dessa terça-feira, dia 30, às 5 da manhã, está disponível na Pós TV 247. Este é o curso de espiritualidade de Faustino Teixeira, número 57, e este é o Faustino Teixeira Convida. Faustino Convida é o grupo, um seletíssimo grupo de mestres e mestras, professores e professoras que ele convidou para continuarem as suas aulas, continuarem com o curso, continuarem com o tema da espiritualidade durante a sua ausência para o transplante de medula. Faustino já está em casa, o transplante foi um grande sucesso mesmo. Está na sala de aula, já está como aluno na sala de aula hoje, olha só que incrível. E nós teremos mais um encontro do nosso curso, dessa nossa dinâmica de Faustino Teixeira Convida, na próxima quarta-feira. Estará com a gente na próxima quarta-feira deixa eu me lembrar, eu não lembro o nome, o Sibelius Cefas Pereira, para falar de Thomas Merton, e aí, a partir do dia 12, o Faustino está de volta. Né? Vai ficar em casa até o final do ano, mas lá de casa mesmo, do seu estúdio, ele vai começar a dialogar com a gente e retomar o seu curso. O convidado de hoje é um convidado muito, muito especial. Eu tenho grande alegria e honra de conhecer ainda pessoalmente, ainda que mediado, né, por essa câmera, por essas redes, por essas ondas, que é o José Carlos Michelazzo. José Carlos, que alegria te conhecer. Estou orgulhoso, honrado, viu? Eu também. Na verdade, é um prazer muito grande, Mauro, conhecê-lo, né? Pessoalmente, onlinemente, claro, evidentemente, né? Me colocar à disposição no teu espaço, com tanta gente, com essa questão da espiritualidade, uma coisa tão fundamental, tão importante, e também agradecer ao Faustino pelo convite, senti muito honrado pelo convite dele, e estou aí na fila da exposição do Faustino Convida. Então, estaremos aí, por esse tempo, expondo esse meu tema sobre espiritualidade. O tema que o José Carlos Michelazzo traz para nós é desapego e entrega, atitudes centrais da meditação zen budista. Tá? José Carlos Michelazzo, ele é graduado em Filosofia e Psicologia, mestre em Filosofia pela PUC de São Paulo, doutorado em Filosofia pela Unicamp, pós-doutorado em Filosofia da Religião, novamente pela PUC São Paulo, é professor em cursos de pós-graduação e especialização e psicoterapeuta. Ele é autor do livro do 1 como princípio ao 2 comunidade, Heidegger e a reconstrução ontológica do real, lançado em 1999. É membro do grupo de pesquisa sobre pensamento japonês desde a sua fundação em 2005. Deixa eu saudar quem chegou já para o nosso encontro. Já falei do Faustino, que ele está aqui. Heloísa Bortoli, também todas as aulas com a gente, mandando boa tarde para todo mundo. O Faustino Teixeira dizendo isso. Que alegria estar hoje aqui com o meu mestre e guru, Michelazzo. Então, gente, vocês vão ver que para o Faustino chamar alguém de mestre e guru é porque é poderoso, né? Então, hoje, muita animação. O Faustino sempre exagerando. Legal. Não, mas ele sempre fala muito bem de você. Nossa, impressionante. E saúda o amigo e irmão Mauro Lopes. Para mim é uma honra ser colocado nessa categoria pelo Faustino. Marcelo de Mello, saudações, Mauro.
Faustino, José Carlos e amigos do canal. O Marcelo de Mello nos assiste toda semana, Zé Carlos, lá do Texas, mora no Texas. Essa é a coisa da rede, né? Gente do mundo inteiro acompanha as nossas transmissões. Matias de Abreu Lima Filho, boa tarde, muito bom poder rever, ao menos virtualmente, meu caro amigo Michi. Michi, você é conhecido como Michi? Mickey, isso. Mickey de Michelazzo. Sim, Mickey. Tá bom, legal. Outra que chega aqui também do grupo do Mickey ou Mickey? Mickey. Do Mickey, como os amigos o chamam, a Eliana Ciochetti. Tá, boa tarde, esperando para curtir o amigo Michelazzo. Regina Chaves também. A Eliana dizendo que acompanha a gente aqui já faz um tempinho. Muito, muito bem. Muito bom, Eliana. Alegria a gente estar junto. Rosemary Santos. Faustino prevendo um dia histórico hoje. Josi Negreiros, nossa moderadora. Regina Chaves. Wilson. Perdi você, Wilson. Espera aí que eu já vou te achar. O Wilson Soares Leite. Wilson. Também, seu conhecido? Conheço. Pô, gente, tem uma bancada do Zé Carlos Michelazzo aqui para essa aula hoje. Muito legal isso, muito legal. Letícia Buriti, dizendo que faltou na última quarta-feira, estava trabalhando, mas hoje estou aqui com alegria. André Meyer, mandando abraços para você, Faustino, do André e da Ana Anandinha. Florentinos Gutierrez Preto, grande amigo aqui do canal também. Lisandro Lopes, mandando boa tarde a você, Michelazzo, pelo jeito também. Lisandro, ok. Gelba Madureira, Edna Maria Pimentel. Bom, gente, vão pegando aí lugar na sala de aula. Quem tem café, tome seu café. Quem tem água, tome sua água, que nós vamos começar, então, para falar com o José Carlos Michelazzo desse tema. Desapego e entrega, a tradição da meditação, atitudes centrais na tradição da meditação zen budista. Professor José Carlos, a classe está reunida esperando para te ouvir. Bom, primeiramente eu fiquei surpreso sabendo que o Faustino já fez a referência a esse trabalho lá atrás, né? Andei depois dando uma pesquisada, no curso inicial dele sobre meditação zen budista, ou a mística zen budista, em fevereiro do ano passado. Isso. Se não me engano, foi acho que antes do carnaval, foi a última semana em fevereiro, semana seguinte era carnaval. Ele faz referência a esse trabalho meu, que foi publicado há 10 anos atrás pela revista Rever da PUC, e que, na realidade, então, até foi passado o link. Meu sobrinho, Marcos, chegou a dizer que ele baixou o link e leu já o artigo. Então, é um texto que já está rodando aí no seu programa, ou nas pessoas daquela época, que eu acho muito bom. Então, de certa forma, para algumas pessoas talvez já tenham acesso ao que é exatamente este tema. Só que neste eu coloquei na descrição do vídeo, tá, Zé Carlos? Você colocou também. Coloquei a íntegra do artigo tal como publicado na revista da PUC. A íntegra está na descrição do vídeo, se depois da aula alguém quiser ler. Ok. Então, isso, de certa forma, facilita o meu trabalho e, por outro lado, para quem não viu, talvez seja um pouco mais difícil, um pouco mais denso, etc., a minha exposição. Ela é um pouco densa na medida que essas atitudes centrais da meditação zen budista eu faço, você deve ter visto aí no texto, conexões com o pensamento do místico alemão, mestre Eckhart, e também com o pensamento de Martin Heidegger, que são questões que, de certa forma, se entrecruzam com este tema do desapego e da entrega, né? Mas, hoje aqui, nós não teremos tempo de abordar toda a íntegra do texto, ficaremos apenas, então, com algumas questões, e com a conexão, eu faço uma pequena conexão inicial com o pensamento de Eckhart, né? Que vai ser exatamente o que nós falaremos um pouco a respeito dessas duas palavras centrais, desapego e entrega, mas a questão central vai ser a questão do budismo e do zen budismo e assim por diante. Ela é uma questão zen budista, na verdade, Mauro, e todas as pessoas que me assistem,
Na verdade, Dogen, que é exatamente a figura importante do Zen no Japão, na realidade, ela é uma tradição que nós temos nos últimos 8 séculos, né? 800 anos do Zen budismo japonês. Mas ela pertence também à tradição chinesa, né? já na metade do milênio passado. Mas se a gente for regredindo, ela pertence, o Zen e o budismo, a uma tradição muito maior que, na realidade, vem dos Vedas, né, indianos. A gente pode dizer que se trata desse texto dos Vedas, a mais antiga letra, a mais antiga a tradição da literatura indo-europeia. Se sabe mais ou menos que ela foi compilada mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Então, é no século 20 antes de Cristo e nós estamos no século 21 depois de Cristo. Então, é uma tradição que nós temos aí 4.000 anos, ou mais de 4.000 anos. Então, é uma grande tradição espiritual, justamente nessa perspectiva que aborda algo muito distante da nossa compreensão hoje moderna, ocidental. Por quê? É toda uma perspectiva fundada nessa busca da levar à frente, a uma perspectiva extremamente profunda, a questão da intuição. Conhecer para os Vedas, conhecer para o budismo, conhecer para o Zen budismo, enfim, com toda essa tradição que vem de lá até nós, na realidade, nunca a ideia de pegar alguma coisa, mas ser com ela. Ser com ela. Portanto, ser com ela é uma ideia, portanto, de poder se fundir às coisas. A nossa natureza só é plenamente compreendida se nós nos aproximarmos das coisas. As coisas não são outras coisas, as coisas são aquilo que elas dizem de nós também. Que é uma perspectiva muito diferente da nossa, que é uma perspectiva onde conhecer é captar, segurar, agarrar a coisa pela intermediação conceitual, lógica e discursiva. Falar sobre as coisas é compreender, é conhecer. Enquanto que, na tradição dessa perspectiva mais intuicionista, conhecer é ser com ela. Então, nós temos aí, muito antes até do budismo, que é o século VI a.C., nós temos aí todo o brahmanismo, nós temos todo o yoga, nós temos todo o Advaita Vedanta, budismo, e assim vai nesta tradição que chegamos ao Zen. Então, eu só queria situar isso nessa perspectiva mais ampla. É uma espiritualidade que tem, no mínimo, 4 milênios. Então, é nesse sentido que muitas vezes a gente brinca, eu estou zen, eu estou tranquilo, que não é errado, evidentemente, é isso mesmo, mas a perspectiva da intuição é algo extremamente forte nesse lado, vamos chamar aí, da perspectiva espiritualista que vem desde os Vedas. Bom, o nosso trabalho aqui vai ser uma coisa bem esquematizada, evidentemente, né? Onde nós vamos juntar um pouco com o Zen, a mística de Eckhart, né? Um pouco o pensamento existencial de Heidegger, vez por outra, né? Um pouco questões da psicologia, e vamos até dar uma espécie de uma saidinha pelo campo da neurologia, que é um pouco dos últimos conhecimentos sobre a neurologia a respeito do cérebro humano. Não no sentido de confirmar o que os mestres indianos e budistas já sabem. Eles já sabiam isso por experiência, não precisam de nenhuma certificação da ciência para dizer o que eles sabem e o que eles experimentam. Mas, de qualquer forma, para nós estamos no Ocidente, e isso é um elemento de confirmação e de certificação do nosso modo de pensar paradigmático, racional, discursivo. Né? Então, por onde começar? Eu começaria por aquilo que vocês já devem ter visto, que é mais ou menos o que aparece. Na época, 10 anos atrás, eu andei pesquisando aí a internet, o que se pensa da meditação, né? E
Então, eu selecionei aqui duas delas. Ó. Foram algumas, eu selecionei duas. Diz uma delas, para quem anda bastante atribulado, para quem anda bastante assoberbado, a meditação pode ser aquela pausa bem-vinda para zerar o cérebro e conseguir, ainda que por instantes, suprimir o pensamento angustiante. O curioso, e ainda melhor, é que a prática, o controle de paz pode ser alcançado na meditação, transbordam para outros momentos da vida. Uma outra fala diz o seguinte, e ainda tem mais, você não precisa se tornar um monge tibetano para gozar dos benefícios da meditação. Um estudo mostrou que os efeitos sobre o corpo e a mente já são notados com, entre aspas, pasme, com 5 dias de prática. São duas afirmações que a gente poderia dizer são falsas. Não, elas são verdadeiras. Elas são realistas. E provavelmente os monges budistas, e talvez o Buda diria, de fato, a gente se sente mais calmo, mais quieto, mais em paz. Mas a questão que ele mesmo perguntaria, talvez um Buda perguntasse, mas isso é o essencial da meditação? Isso é o fundamental? Na realidade, esse aspecto fundamental, me parece que é o fundamental, que nós muitas vezes não captamos, justamente porque a nossa mente ocidental ela busca muito o elemento prático e esquece, talvez, o elemento mais fundamental do que está sendo buscado. Eu vou fazer uma pequena pausa com relação a essa questão da meditação, do que é o essencial, voltaremos logo em seguida, e ficaríamos agora, nesse momento, o que é exatamente desapego e entrega em relação à meditação. Nesta hora, então, originalmente essas palavras elas são fundamentais na mística de Eckhart, do mestre alemão do século XIII, né, um frade dominicano, e que, na realidade, ele acaba, então, trazendo exatamente essa contribuição de que a mente divina, que a gente poderia mostrar como uma espécie de uma onda, não é exatamente Deus, é a mente, é como se fosse essa perspectiva desta unidade do universo. Ele não falava em energia, absolutamente nisso, mas ele falava mais em deidade, né? Quase que assim, o ser de Deus. Né? Não propriamente Deus nessa perspectiva de que tem um nome, que faz parte de uma religião, mas algo que vai além de Deus. Ele tem um movimento duplo, com uma espécie de emanação. Ele nasce na unidade, ele corre por ondas e vai para a multiplicidade das coisas criadas. Este é o movimento, portanto, da emanação, é o momento da ida, e tem um momento contrário, que é o momento centrípeto, que traz da multiplicidade para a unidade. E aí nós temos, então, a volta de trazer o múltiplo para o único, para fazer exatamente esse tipo de circularidade. Para Eckhart, ele dizia exatamente isso, muito influenciado, muito baseado no neoplatonismo de Plotino, que ao homem, para ser o que ele é, ele precisaria de duas atitudes fundamentais para poder fazer parte dessa corrente da divindade. Né? A primeira, que seria a atitude de desapego. Seria um movimento negativo, é como se ele precisasse se soltar daquilo que ele tem apego, que ele é aderente às coisas que ele gosta, as coisas que são interessantes, e cria uma espécie de identificação permanente daquilo que é provisório. Ele vai chamar isso, com a palavra alemã, Abschiedenheit, que é exatamente esse movimento de destacar, de desgrudar, de despregar daquilo com o qual a gente se identifica como sendo a nossa cara, o nosso modo de ser. Este é o primeiro movimento que, ao me soltar, o segundo movimento então, o movimento de volta, o movimento de retorno, que ele vai chamar, que é exigido, então, uma segunda atitude, que é essa absoluta entrega, né, para
aquilo que o divino vai te levar. E aí, o divino vai te levar para onde eu já estou desapegado e me entreguei. A entrega só é verdadeira se, de fato, eu me entreguei para esse inominável, para o inefável, para onde essa corrente divina está me levando. Ora, por que é importante isso em Eckhart? Porque ele entende que existem duas instâncias de relação. Há o homem como criatura, um homem antropocêntrico que se relaciona com Deus, o Deus Criador, e o homem criatura. Mas aí nós estamos trabalhando ao nível da dualidade, criador-criatura. Mas ele vai dizer que existe uma possibilidade mais íntima, mais profunda, em que se dá esta relação. Que já não é o homem como criatura, mas é o fundo da alma que se relaciona com esta deidade. Fundo da alma e deidade não são duas criaturas, não são duas coisas, é uma só. É como se, ele gostava muito dessa palavra, é quando a frontline, ou seja, a centelha volta nesta entrega à sua origem, que é a própria fogueira. Então, fogueira e centelha é uma coisa só, criador e criatura são duas. Então, é como se ele falasse que a nossa morada originária é esta morada de uma unidade onde nós e essa potência divina nos identificamos e pertencemos a esta unidade. Então, este é o caminho que, de certa forma, o Zen também vai falar muito, que a nossa compreensão como sendo alguém separado, alguma coisa egóica, alguma coisa que tem um eu, como uma entidade separada do mundo, é uma possibilidade, é tanto uma possibilidade que já estamos nesta identidade. Então, enquanto que, na realidade, ele fala, mas existe uma morada mais profunda, mais originária, que é o homem desperto e o universo não são duas coisas. Pertencem a esta unidade, a esta totalidade. Algo então, de espantoso, Michelosa, desculpa, não. No que você nos apresenta, que a gente tem, de um lado, um alemão cristão, dominicano, do século XIII, que, imagino, nunca ouviu falar de Buda, nem dos Vedas, com formulações que caminham com uma convergência grande com as formulações originais dos Vedas e depois desenvolvidas pelo budismo, sem que aparentemente tenha havido qualquer contato de um com o outro, né? Quer dizer, isso fala, Mauro, que há essa perspectiva da intuição que ronda, está sempre presente, de certa forma, em nós, embora de uma forma oculta, escondida e velada. É tanto que essa perspectiva, se você vê, na realidade, é a perspectiva da mística ocidental, da mística árabe. Todas as místicas, elas buscam exatamente este encontro pessoal, não um encontro apenas de uma crença, mas uma experiência com a divindade. Esta é a grande unidade que junta todas essas tradições, que você muito bem lembrou, entre um japonês lá no fim do mundo e um europeu, cristão, absolutamente pertencendo a épocas diferentes, épocas mais ou menos parecidas, mas a cultura de lugares totalmente diferentes. Agora, a grande pergunta que fica para todos nós é: de onde que Vedas, de onde que o budismo, de onde a mística tira essa coisa? Por que precisa voltar? Não está bom já esse mundo? Esse mundo é interessante, é maravilhoso, ele é incrível, tem um sol maravilhoso, tem uma coisa complicada, o mundo também não é fácil. Mas a gente põe debaixo do tapete, a coisa fica resolvida. Quer dizer, por que essa necessidade do homem para o fundo da alma, e do homem comum, do homem, de certa forma, não desperto para o homem desperto? É como se esta tradição da intuição trouxesse para nós uma compreensão muito, muito fundamental, que é como se a grande premissa dessa perspectiva
é que há um engano primordial na nossa compreensão e da nossa realidade. Engano primordial. Qual é esse engano? O engano é exatamente isso. É quase que 4.000 anos falando isso. O que pensamos ser, nós não somos. O que verdadeiramente somos, nós não imaginamos o que somos. É quase que assim, o que imaginamos ser, na realidade, não é que é falso. Ele não é de primeira mão. Ele não é originário. Nós acreditamos nisso como se fôssemos, de fato, isto que vemos como se fosse verdadeiro. Mas, na realidade, para toda essa tradição, é quase que assim, é como se isso fosse um sonho, e nós estamos absolutamente embriagados por este sonho. E a gente é embriagado por esse sonho. O mundo é sedutor, né? A natureza é maravilhosa, a nossa relação com a natureza como alguma coisa em si, nós mesmos, né? E o mundo como uma coisa que nós podemos mexer, manipular, controlar, é um fascínio extremamente grande. Mas não é aquilo que verdadeiramente somos. Então, esta é fundamentalmente a premissa. É como se, na realidade, nós estivéssemos grudados com uma dimensão tangível da vida, tangível da realidade, e absolutamente adormecidos com essa dimensão intangível, oculta, submersa, enterrada no coração da própria condição humana. O mais estranho nisso tudo, e para Dogen, eu lembro muito bem o Faustino falando na aula dele, é que, por mais que a gente não saiba disso, nós já estamos conectados com essa dimensão intangível. Aquilo que para Dogen exatamente era a questão, se nós somos já de natureza búdica, para que esse sacrifício, para que essa sese, para que essa bendita meditação, se já somos iluminados? A questão é que ela está enterrada. A questão é que ela está escondida. E nós estamos totalmente com o nosso olhar para fora, para o mundo, colados na condição de que nós controlamos, que nós dominamos as coisas e absolutamente negligentes ou ignorantes ao que de fato verdadeiramente somos. Bom, acho que com essa grande introdução a gente poderia dizer, bom, então vamos falar um pouco de desapego e entrega agora, né? Temos tempo, né, Mauro? Como é que é? Temos, né? Temos. Ok. Temos tempo, sim. Nosso tempo é 1 hora, mas essa hora nossa, ela tem uma curva que faz com que ela possa ser estendida um pouco. Ok. Então tem uma certa flexibilidade. Sim, sim, sim. Bom, a primeira coisa que aparece para essa questão da meditação, o Faustino falou também na ocasião a respeito daquele grande obra de Dogen, em que ele fala, ele citou inclusive aqui, um dos grandes fascículos do Shobogenzo, né, um dos capítulos do Shobogenzo, que é exatamente o livro principal de Dogen, que é Genjo Koan, uma das obras mais citadas, e onde aparece aí as famosas sentenças de Dogen para falar exatamente quais são essas etapas da meditação. Ele vai falar, então, nessa obra, Genjo Koan, aquelas 5 sentenças como sendo 5 momentos do trabalho, do caminho da iluminação. O primeiro caminho seria exatamente isso, né? Aprender o caminho de Buda é aprender o caminho de si mesmo, de si próprio ou do eu. Muito interessante essa primeira frase, porque assim nós não temos que absolutamente partir do nada. Não, nós partimos com aquilo que já somos, com essa identidade, mesmo não sendo original, é dela que nós vamos partir. É desse eu que nós conhecemos, que controla, que acredita que controla as coisas, etc. Segunda sentença é aprender o caminho do eu ou do si mesmo é esquecer de si mesmo. Aí começa a já complicar. Como que aprender parece que é uma coisa que é agarrar, mas ao mesmo tempo, a hora que eu agarro, eu solto. Eu tenho que me soltar de mim mesmo.
Terceiro momento é o esquecer de si mesmo, é ser confirmado por outros ou por todos os outros dharmas. Entender um pouquinho aqui, é como se esquecer de si mesmo é como abrir mão de um eu encapsulado. Como se eu estivesse numa cápsula e todos os entes, todas as coisas do mundo fossem pequenas cápsulas, pequenos euzinhos. Abrir mão de si mesmo, tirar a minha cápsula, é também, cada uma destas coisas do mundo, tiram também suas cápsulas. Então, nesta hora, é como se o eu, tanto o meu, ou eu que atribuo o eu para as outras coisas, começasse a desaparecer ou enfraquecer. Então, nós temos a terceira. A quarta seria, ao acontecer isso, né, ser confirmado por todos os dharmas que tiraram a capa, dar conta de um abandono do corpo e da mente e do corpo e das mentes de todas as coisas. Opa! Não, sou eu aqui. Eu volto aqui, né? Não, estamos aqui, estamos só esperando. Está aqui o Dogen para a gente ver o Dogen. Quem é o... perfeito. Pôs uma imagem dele aqui para nós. Perfeito. Esse é o nosso Dogen. E, por fim, esse grandíssimo acontecimento, como última sentença de Dogen, os traços da iluminação desaparecem e essa iluminação sem vestígios continua indefinidamente. É como se isso se tornasse uma outra natureza, ao ponto de que esse acontecimento estonteante na vida de um desperto desaparecesse e ficasse algo absolutamente normal e natural. Né? Ora, então, a gente poderia dizer que as 3 primeiras sentenças pertencem ao desapego. Desapegar é começar o caminho de si mesmo, aprender o caminho é esquecer de si mesmo, e esquecer de si mesmo é ser confirmado por todas as outras coisas. A entrega seria, então, essa parte do abandono, a entrega do corpo e da mente, e a iluminação também numa espécie de desapego, ela desaparece. Então, seria a entrega. Bom, como que isso de fato acontece numa experiência, portanto, e ele está falando aqui de zazen o tempo todo. O zazen é o que vai levar o caminho da minha relação tangível com as coisas para um mundo da minha relação intangível, ou seja, onde eu me fundo com as coisas. Nós poderíamos dizer, então, nessa perspectiva inicial do desapego, o que é isso, a meditação? Como é que ela faz esse caminho? Primeira coisa é um dado inicial. Toda a perspectiva da meditação, a gente poderia chamar que é uma espécie de ascese. Sim, é uma ascese. E ascese no sentido grego mais originário. Ascese quer dizer um exercício. Vamos fazer, não é deixar de comer, não é fazer, sei lá, mortificações, como a gente sabia muitas vezes, né? Uma espécie de fazer provocações do próprio corpo para poder se... Não. Esse tipo de ascetismo é de segunda mão, não é originário. O originário é a tarefa repetitiva, o exercício da repetição. Isso é o sentido mais profundo da ascesis, ou no sentido grego de ascese. Bom, é um esforço, mas um esforço sem esforço. Já temos um paradoxo aqui. Como esforçar sem esforçar? O esforçar sem esforçar é como aquela ideia assim, de fazer a meditação, eu tenho que acolher uma espécie de um chamado, eu sinto que eu tendo para aquilo, há uma espécie de diligência, cuidado, amorosidade para este momento em que eu tenho que, ou que eu vou, de certa forma, aquietar a mente. Aquietar a mente é o aspecto mais fundamental da meditação. Nenhum aspecto de imposição, obrigação, se eu fizer isso, a resposta vai ser o contrário. A resposta será contrária. O corpo reage, a mente reage, com muita irritação. Então, o esforço sem esforço é algo que eu acolho. Então, não é
uma espécie de exercício, uma obrigação. Eu quero fazer meditação. Não vai acontecer. Algo em mim desperta, algo me abre, e eu me disponibilizo a isso que se abre como um esforço para conhecer. Pode ser até uma espécie de curiosidade, mas uma curiosidade que chega no momento certo. Nessa perspectiva, portanto, de buscar esse esforço sem esforço, aparece uma questão importante. Eu tenho que encontrar nesse esforço sem esforço uma espécie de um estado meditativo. Um lugar em que minha consciência tem que ficar, em que não é nenhum dos dois estados que eu mais conheço, que é o da vigília, da minha ação, da minha atividade do dia a dia, né? E não é nem o estado da consciência do sono. É o sono profundo, que eu apago simplesmente porque estou com sono. Mas é exatamente aquela perspectiva em que fica no meio dos dois. E a pergunta como que é exatamente este lugar? Não, esse lugar não existe. Esse lugar não existe, ele precisa ser encontrado. Primeira tarefa do esforço, sem esforço, é encontrar este estado meditativo, ou um estado de consciência em que não estou nem em atividade e não estou nem dormindo. A gente pode dizer que é um pouco misto dos dois. É um sono acordado ou é uma atividade absolutamente entregue como se fosse um sono. Este é o lugar, este é, portanto, o caminho. É como se a gente precisasse, de uma certa forma, entrar neste lugar. Agora, como entrar nesse lugar? Como chegar nesse lugar? Eu não posso dizer para minha mente, pare de pensar, porque agora estou em meditação. E vou lá e aperto um botão. Não, isso não existe. A estratégia, né, que toda essa tradição encontrou, e daí dá para entender exatamente o elemento da imobilidade, a estratégia é exatamente isso. Se eu não posso parar a mente, eu posso, contudo, parar o corpo. Se eu dar ao corpo uma imobilidade, a mente vai ficar quieta? Não, ela vai ficar muito chateada. Ela vai resistir. Ela tem muita coisa interessante para fazer, né? Tem listinha de supermercado, tem contas a pagar, né? Tem o resto de conversa de ontem que não foi terminado com o meu vizinho, etc. Mas a ideia é que a imobilidade vai fazer com que ela, aos poucos, vai relaxando, e que, nesse esforço sem esforço, ela também vai relaxando. Só que tem um perigo. Encontrei o estado meditativo? Não. Porque a mente entendendo que o corpo relaxado e ela relaxando, agora o sono vem, é hora de dormir. É só apagar um pouco mais as luzes, eu caio da postura. Este é o segundo momento do esforço sem esforço. Que é quando, então, eu tenho que, agora, a mente, de certa forma, ela tem que entrar nesse estado de quietude, nesse estado de paz, né? Mas, principalmente agora, o que é exigido dela? Uma espécie de foco sem foco. Primeiro, esforço sem esforço. Segundo, foco sem foco. Ora, estar relaxado é uma coisa. Agora, estar relaxado, atento a um foco sem foco, então é atento a nada. Então, isso sim passa a ser um segredo importante, né? É como se eu, aos poucos, percebesse que, então eu tenho que brigar com os pensamentos, eles vão vir. Ela quer ficar quieta, mas os pensamentos virão. A ideia é poder não brigar. Deixa eles virem, não preste, não grude, não faça nenhuma aderência a eles. Você vai apenas deixar que eles venham e que eles possam ficar, vir e indo e vindo. Vez por outra, você acaba abraçando o pensamento e quando vê, está lá na frente, mas você volta à condição de foco sem foco. Esta questão é uma questão importante, porque se você consegue, e se o meditador consegue exatamente chegar neste ponto, é nesta hora que a mente, de fato, ela faz companhia para o corpo. Ela entra nesse casulo.
ela sai da condição de lagarta toda hora, a mente toda hora, de certa forma, presa em ação, pulando de galho em galho, e ela faz companhia para o corpo. E também fica ali com o corpo quieto. Agora, é interessante, porque a grande questão é como que, num estado de mobilidade, onde tem dores, o corpo se contrai, nós temos contratura nas pernas, a coluna dói, a cervical dói, né? As costas doem. Como encontrar relaxamento nisso? Aí dá vontade de se mexer, dá vontade de se coçar, dá vontade de chutar. Aí está um outro segredo, que é uma coisa estranha para a própria fisiologia, que é o estado meditativo, se ele é acolhido, se ele é aceito, né? Se ele é, de certa forma, concordado com aquela situação, a própria contratura desaparece sem necessidade de voltar o músculo à condição de distensão novamente. A contratura que é aceita, que ela é acolhida, ela relaxa. Eu não preciso distender para poder relaxar. Isso é, para um fisioterapeuta, uma coisa muito estranha, como isso pode acontecer. Mas é o que acontece. Mas alguém poderia dizer, mas escuta, para que esse sacrifício? Não é mais fácil esticar a perna para descontrair? Mas aí é que está o grande segredo. Estar diante de uma situação incômoda e dialogar com ela. Acolher o incômodo vai embora. Este é um segredo, porque, na realidade, é isso que tem que acontecer. É isso que deve acontecer para esta meditação ganhar aspectos importantes. Por quê? Porque, em última instância, né, essa meditação não é ficar o tempo todo dentro da sala de meditação. É, na realidade, eu sair para a vida, sair para o meu cotidiano, e se eu sou alguém capaz de atender este acolhimento doloroso que é da vida, não é só da perna, é da vida, eu começo a dialogar com as dificuldades, com os aborrecimentos, com aquilo que a vida, de fato, nem sempre me atende. Como naquela hora, fica com a perna, continuar com a perna encolhida. Estou super fascinado, José Carlos, Michelazo, o José Carlos, porque você está fazendo o roteiro de tudo aquilo pelo que o meditante, a meditante passa na sua experiência. Tudo, todos os temas. Estou muito chocado, porque você está pescando todos os temas que são temas vivenciados pelo meditante, mas não necessariamente sistematizados, como você está sistematizando. Muito interessante. Exatamente. Então, a grande questão, vejo, Mauro, é tirar um pouco essa caixa preta da meditação, para ficar na frente da parede. Para que ficar na parede? Para que isso? Para nós é uma coisa inconcebível, incompreensível. Mas o que acontece ali são microtransformações, que não é para ficar dentro da sala de meditação. Na realidade, é uma transformação que está me fazendo voltar do caráter tangível para a condição intangível da vida. Então, na realidade, estar nesse casulo, acolher esse casulo, acolher essa condição muitas vezes difícil, que não é tão acolhedora, que é muitas vezes complicada, que é dolorosa, na realidade, já uma luta que se estabelece entre o ego e o mundo, entre eu e as coisas, entre eu e o meu corpo. Há uma espécie de insatisfação com aquilo que não nos agrada. Com aquilo que nos agrada, nós aderimos de uma forma compulsiva. Com aquilo que não nos agrada, nós queremos chutar o tempo todo. E eu quero chutar a minha perna porque ela está doendo. É essa a microtransformação. Está aqui a Maria de Fátima dizendo, minha questão é com a coceira, o nariz coça, a orelha coça, a cabeça coça, é uma batalha sempre. De fato, são todas
expressões do não do corpo. Ele não quer. Ele não quer. A mente não quer. Um fustiga o outro. Que coisa, que bobagem, que loucura. Não vai acabar isso? Por que mais 5 minutos? Não tocou o sino ainda? Eu não aguento mais. Isto não é um dado paralelo. Isso é um dado fundamental. O quanto que somos incapazes de ficar sós, quietos, absolutamente sós conosco mesmo. E principalmente quando esse quieto e o sós conosco mesmo é desconfortável e desagradável. Agora, aí já tem algumas experiências, Mauro, vamos avançar um pouco mais. Né? Primeiramente, é uma experiência, o casulo da mente e do corpo, ficar ali como se fosse uma crisálida, imóvel, corpo e mente. Aparece algumas sensações do tipo, a mente fica quieta, parada, é esquisito, quieto, parado. Né? Ela não é nem alegre, nem triste, mas uma sensação de calma, quietude, de paz estranha. A mente alerta, aberta, né? Ampla, dilatada, vazia. Olha a palavra shunya, shunyata, né? O vazio. Não tem nada de especial como alguma coisa, é simplesmente o oco. O que é uma mente oca? Né? Esta é uma situação estranha, em que você, nesta hora é interessante, você não percebe, ou percebe pela primeira vez, que você tem uma dúvida fundamental nessa hora. Sou eu que respiro ou eu sou respirado? A respiração, evidente que ela é uma função autônoma do corpo, pertence ao parasimpático, etc. Mas a gente sempre acha que a gente respira, a gente tem a autoria da respiração. Mas nesta condição, é como se algo que, na realidade, me tem. Algo maior que mim que está comigo. Algo que, na verdade, que estou fazendo, meu corpo está fazendo, que não é obrigatoriamente fruto da minha autoria. Não sou eu que estou fazendo. Primeira coisa. A segunda coisa, a descoberta de que as coisas que passam pela cabeça, os pensamentos, as sensações, o resto de conversa, né? A briga que eu tive com a atendente do supermercado, né? Ou a fechada que, por acaso, eu tive com o carro na rua. Né? Todas essas coisas elas podem aparecer, mas nesta condição do casulo, a gente vai descobrir que esse acontecimento ele vem, você acompanha o acontecimento e ele vai embora. É como se, na realidade, ele perdesse consistência. Não tem a importância que tem. Até na tua cabeça continua, mas por que eu briguei? Por que eu xinguei o cara lá? Por que eu falei bravo com a minha filha, com a minha mulher? Por que eu tive que fazer isso? É como se, nesta hora, os fenômenos que nos tocam não têm a gravidade, a seriedade e a consistência, né, ao ponto de esperar da gente reações tão violentas. É quase que assim, não é nada sério. Não é nada sério. Absolutamente são coisas que aparecem e coisas que vão embora. Este movimento dá um cheirinho já do sentimento de impermanência. Os fenômenos brotam e eles vão embora por puro acontecer, por pura gratuidade dessa onda que leva e essa onda que traz. E você levando a sério demais o que não é sério. O que é algo... Então, a primeira impressão que a gente tem é que o que a meditação faz é uma espécie de... Ela coloca uma cunha entre eu e o mundo e começa a abrir essa cunha, uma espécie de aderência. Eu saio dessa aderência. Uma aderência que me torna, na minha relação com o mundo, extremamente reativo. Aconteceu, respondeu. Aconteceu, respondeu. Respondeu. Porque é sério, porque é grave, porque isso me ofendeu. Porque...
eu estou colado com o mundo. A meditação vai fazer exatamente isso. Ela vai colocar uma cunha e vai descobrir que existe um espaço em que você não precisa estar tão grudado. E esse grude é exatamente o elemento que traz uma espécie de uma relação objetiva com o mundo. Eu sou alguma coisa que faço das coisas do mundo como objetos do meu controle. Para que eu seja alguém, eu tenho que controlar as coisas do mundo. E na medida que eu controlo mais as coisas do mundo, mais estruturado eu fico. Mais tenho um eu mais endurecido, mais dominador, mais arrogante, etc. etc. Então, é uma relação que, quanto mais estreita o vínculo do domínio, mais objetivo é o mundo e mais subjetivo, no sentido de um ego extremamente estruturado e estabelecido. Quando a cunha da meditação entra, o que acontece? A objetividade do mundo diminui e a subjetividade do eu também diminui. Desculpa, a subjetividade? Deste eu também é diminuída. Então, é uma espécie de uma relação simétrica. Então, é como se, aos poucos, eu fosse descobrindo que a objetividade no mundo é uma luta enorme que o eu trava para poder fazer com que o mundo esteja ao seu serviço, numa espécie de controle do próprio destino. Eu só posso ser feliz se eu tenho que ter o controle sobre as coisas. E só que a grande descoberta é que, na realidade, este controle do mundo custa muito caro. É muito difícil. Administrar esse eu extremamente dominador é muito difícil. Ele não está feliz nunca. Ele dorme só com o olho, porque o olho não pode dormir. É só o olho que dorme. Ele tem que estar controlando o tempo todo, na medida de que ele só pode ser ele se o mundo estiver subjugado à sua necessidade, ao seu próprio controle. Então, Haja angústia. Hã? Haja angústia e insônia. Exatamente. E é interessante porque o caminho é inverso. Para nós ocidentais, especialmente, uma crença de que se eu estruturado, o eu que estabelece metas, que antecipa o futuro, que está o tempo todo, de uma certa forma, manipulando, controlando o mundo, as coisas, e aí vai, pessoas, circunstâncias, etc., etc., tudo isso faz com que isto é a felicidade. Quando, na realidade, ele não tem ideia do custo da manutenção desse eu. E para o budismo e o Zen, aí está o tema do sofrimento. Você não imagina o quanto que é criar este mundo, que é uma espécie de ficção. Você cria uma ficção, gasta, paga um preço enorme por isso, para depois perceber que isso, na realidade, não passa, tudo simplesmente de uma enorme insegurança, em nome de a gente segurar e manter uma identidade que não é a mais verdadeira. Então, a meditação tem essa perspectiva de tentar abrir. Ao abrir, eu desobjetivo o mundo e dessubjetivo o homem. Portanto, já não preciso mais me levar tão a sério também. Exatamente. É isso que faz que, neurologicamente, e do ponto de vista da minha musculatura, toda a musculatura posterior, o trapézio, toda a musculatura dos ombros, a respiração abdominal começa a aparecer, porque uma criatura nessas condições está o tempo todo contraído. Numa posição de guerra, numa posição de prevenção, né? Ele não pode relaxar. Relaxar é perder o controle, e perder o controle é perder a identidade. Então, descobrir isso é descobrir que, na realidade, nós vivemos nesta luta de objetividade, de controle do mundo, numa espécie de mundo opressivo. Como estamos oprimidos nesta tentativa de manter essa identidade que não é verdadeira.
O mestre sempre fala que é como se a gente se acostumasse a estar numa escrivaninha com 8 telefones tocando ao mesmo tempo, e a gente acha que a gente tem que ser competente em lidar com esses 8 telefones ao mesmo tempo. Quando, na realidade, ao momento que há essa cunha, a gente descobre, eu preciso desses 8 telefones? Eles fazem algum sentido na minha vida? Eu preciso de metade disso? Eu preciso de um? Ou eu não preciso de nenhum? Esta é a grande descoberta. Alguém poderia dizer assim, mas isso parece que me leva a uma alienação do mundo, porque eu estou me afastando do mundo. Não, eu estou me afastando deste modo, deste enquadre, desse tipo de paradigma. Porque o que é interessante, o mais interessante, é que o afastamento dessa perspectiva, vamos chamar de altercação, de briga, né, de controlar o mundo, na medida que eu me afasto disto, é como se eu desse a volta por trás deste mundo e eu, na realidade, descobrisse uma outra forma de estar com as coisas. Eu saio da luva de boxe e entro numa relação de acolhimento e amizade, proximidade com as coisas. Porque agora eu posso ver as coisas como elas são, não do jeito que eu quero que elas sejam. Na verdade, algo que é um tema forte, né, para o pensamento do budismo e do hinduísmo, é o abandono da ilusão. Exato. Eu não estou vendo o mundo, eu estou absolutamente iludido em relação ao mundo com a ilusão de que eu vou controlar alguma coisa, né? Exatamente. Na realidade, eu ver a mim mesmo no mundo. Eu adorar o mundo porque eu adoro a mim mesmo. E o mundo tem que dançar a dança que eu quero para que eu seja alguém. Não é só para ser feliz. A minha identidade depende do mundo estar no meu ritmo, segundo a minha vontade, o meu desejo e a minha gratificação. Esta é a grande questão. Nós vamos fazer agora um pequeno saída, que eu falei para vocês aí com relação... Nossa, nós estamos atrasados, bastante atrasados ou não? Perdão, 1 hora de aula até agora. Sim. Vamos esticar um pouquinho o nosso tempo. Tá bom. Tranquilo. Mas eu acho que é importante esse dado da neurologia, porque o que os neurologistas têm descoberto, inclusive com esse trabalho todo, é que, na realidade, o que acontece com esse trabalho da meditação, todos os rituais da meditação, o lugar, a iluminação, os gestos, as reverências, né, ou acender o incenso, ou tocar o sino, ou acender a vela, a posição ereta, a respiração, todos esses rituais, o que tem se descoberto é que, me parece que, pelos neurologistas, é o que eles falam de uma espécie de descongestionamento do sistema límbico. O que é o sistema límbico, especialmente o hipotálamo? O hipotálamo é o que faz esse trabalho de associação entre uma entidade interna, do eu, história, experiências, etc., e uma entidade externa, mundo, coisas, pessoas, situações, etc. E está o tempo todo comparando este mundo dentro, fora. É bom, vai, não é bom, volta, né? Gosta, compartilha, não gosta, rejeita. O tempo todo fazendo essa associação. Isso é o hipotálamo que faz isso. A meditação, o que ela faz é uma espécie de relaxamento, né? Uma espécie de fazer com que isso fique mais solto, mais leve, né? Aquilo que eu falei de colocar a cunha, nessa perspectiva, é como se isso pudesse ganhar uma espécie de soltura. E a minha relação com o mundo, que é muito forte, e ali é que se dá muito isso, uma espécie de sistema de recompensa entre o que é agradável eu faço, o que é desagradável eu não faço. Eu saio um pouco disso, né, para poder ficar nessa perspectiva mais de acolhimento e sair dessa obrigatoriedade de atender o desejo e rejeitar o aversivo. Se eu sou capaz de acolher o não desejado e acolher o não, de uma certa forma,
o que não é tão agradável. A mente relaxa. É como se eu dissesse, o hipotálamo pudesse, de certa forma, relaxar. E este comércio entre o dentro e o fora, entre o eu e o mundo, pudesse, de uma certa forma, ser mais amigável. Essa área associativa descongestionaria. Então, veja, é apenas algo confirmado na própria experiência. É claro que isso, saindo da sala de meditação, evidentemente, o nível de tolerância aumenta, o nível de acolhimento das coisas agradáveis, absolutamente muito maior. As minhas preocupações, em termos de pressão do futuro, ou de coisas do passado não resolvidas, ficarem o tempo todo, isso vai se soltando. E o que acontece? O presente se alarga. Eu posso estar junto às coisas. Eu posso estar diante do meu prato do almoço e saborear cada coisa dela. Não estou comendo na hora do almoço um pedaço da reunião, e nem aquilo que eu vou falar logo em seguida, né? Ou então aquilo que eu tive ontem, e de repente eu acabei de almoçar e não sei nem o que eu almocei. Então, este é o elemento, vamos chamar assim, desse caráter associativo. Eu estou desestabilizando, né? Descontraindo, e, ao mesmo tempo, aos poucos, desmantelando este ego extremamente voluntarioso, desejoso, para que as coisas do mundo sejam do jeito que elas devem ser, para que ele seja feliz, para que ele seja alguém. Bom, de qualquer forma, esse desmantelamento... É um tema forte, né, da mística, que é: eu finalmente estou presente ao tempo presente. Exatamente. Não é que o passado some, nem o futuro não aparece, mas ele alarga. Alarga em que sentido? Isso não é importante. Isso é importante. Eu posso escolher, porque não sou mais reativo. As coisas não têm a premência, nem a obrigatoriedade, nem a pressa da minha reatividade. É nessa distância que eu posso, de fato, escolher o que fica e o que não fica. Bom, o que acontece, de fato, nesta hora é que os meus papéis sociais, eles também começam a diminuir. Né? Papel de pai, papel de mãe, papel de profissional, papel de professor, papel disso, papel... Porque eles não têm mais a necessidade de uma correspondência com o mundo de fora. Eles não precisam ganhar mais esse tipo de confirmação ou para que eu me afirme naquilo que eu faço. Na realidade, ele vai relaxando, ele vai se soltando na medida em que esta perspectiva do comércio perde esse tipo de pressão externa, de obrigatoriedade externa, e, ao mesmo tempo, a minha reatividade para dar conta dessas pressões que vêm do mundo. Ora, de uma certa forma, isso me prepara, né, para uma coisa extremamente importante, porque é como se eu pudesse estar descobrindo uma transformação em mim. E, em última instância, o meu grande medo é que as coisas não tenham a consistência que eu sempre quis que elas tivessem tido. Ou seja, as coisas aparecem e desaparecem, as coisas não estão ali para ficar para sempre, e todo o esforço que a gente fez para construir, aderir, cultivar, elas têm o tempo que elas têm. E não adianta brigar, porque elas, de certa forma, elas estão no tempo delas, no aparecer, do tempo em que elas estão com a gente e no tempo em que elas vão embora. Então, de qualquer forma, essas são as microtransformações que aparecem ao longo do processo meditativo. Mas ainda nós temos só um tempinho para falar um pouquinho da entrega. O que é essa entrega? Até agora nós falamos em desapego. A entrega. A entrega tem dois grandes momentos importantes, grandiosos, mas opostos. A primeira experiência, alguém que está absolutamente nesse processo de relaxamento, de profunda concentração, e isso leva para um principiante, pode levar meses ou anos, muitas vezes, mas para um
bastante já experimentado, alguém que pode ter isso em pouco tempo na hora da meditação. É o que os indianos chamam de samadhi, que é exatamente esse nível altíssimo e profundo de concentração. Então, nessa hora aparecem dois momentos, em que é um momento de grande exultação, uma alegria muito grande, né? Uma paz, uma quietude, né? Esse desligamento em relação ao passado e sem pressão do futuro, né? E que muitas vezes a pessoa interpreta isso uma espécie de uma vida muito feliz, muito tranquila, né? Muita paz, às vezes se sentindo meio como um sábio meio distraído, ou como um feliz, ou como alguém que não tem motivo para ser feliz, mas é inteiramente feliz, porque esta carga da pressão, do custo deste ego, dessa egoidade, caiu muito. Primeira experiência, mas tem a segunda, que aí sim é a mais complicada. Alguns até imaginam que essa primeira grande exultação seja a própria iluminação, mas os mestres pegam a varinha dele e falam, vamos em frente, não é isso. Tem ainda uma outra experiência, esta é dolorosa, esta é complicada, que é a conhecida noite, né, escura dos místicos. É como se, neste momento ainda de grande quietude, de grande estabelecimento de uma relação bastante estável, tranquila, de bastante quietude com o mundo, poucas exigências, mas tocando a vida, é como se alguma coisa dentro dele falasse, ainda tem algo para você entregar. Né? Mas o que eu preciso entregar? E esta voz, ou de certa forma, o medo vai falar, a última coisa que você tem que entregar é você mesmo. Ou seja, é esse si mesmo que foi a tua cara, a tua identidade, né? Foi sempre a primeira pessoa do singular que você conjugou todos os verbos da sua vida. Eu fui, eu sou, eu era, todos os verbos, a primeira pessoa é exatamente essa criatura que é o centro do mundo que sou eu. Como entregar isso? Como entregar isso? Que é, na realidade, esse sujeito, esse alguém, esta pessoa, esse controlador, esse fazedor, esse eu. Esse algo substancial, esse algo que sempre entendeu como uma entidade que sou eu separada dessa totalidade, desse mundo. Né? É como se o meditador tivesse uma situação extrema de duas pontas. Uma hora em que ele está desprovido de absoluta falta de vontade e de controle da situação. Ele não controla mais a situação. E, ao mesmo tempo, essa mente dilatada, absolutamente aberta, né? E de extrema consciência da situação dele. Daí o grande temor, né? Porque esta entidade egóica foi o tempo todo estruturada, ela foi cultivada, ela foi estudada, ela foi mimada. E como entregar isso? Este é o momento que, para o Zen, especialmente, chama de grande morte, porque é isso que eu tenho que entregar. É como se este momento é a hora do momento que eu não posso fugir para dar esse passo dessa entrega final. Uma entrega em que eu descubro que, na realidade, a vida toda este ego disfarçou que ele não tem controle. Ele disfarçou que ele, de fato, não tem essa bola toda. De fato, ele não tem nenhum controle sobre as coisas que ele gosta, das coisas que ele mais ama. Tudo vem, tudo fica por um tempo e tudo vai embora. Mas, no afã de controle, eu compulsivamente pus isso debaixo do tapete. E nunca enfrentei. A angústia é terrível, porque justamente nessa hora, este enfrentamento tem que ser dado.
E é nessa hora justamente que aparece de muita angústia, e que nesta hora o meditador vai precisar de uma criatura mais experiente. Aí aparece o mestre, pelo menos a experiência dele precisa ali. Continue. Ele vai dizer para continuar. Relaxa, vai em frente. Da onde vem essa autoridade do mestre? Como é que ele fala isso? Por que ele diz isso? Que certeza ele diz essas palavras, né? A gente poderia dizer que, pela experiência dele, ele vê o meditador uma espécie de uma distância de um fio de cabelo desta experiência extraordinária, enquanto que o meditador está perdido, ele quer sair da situação, e o mestre simplesmente fala, relaxa simplesmente, solte simplesmente, e dê um último passo, né, em direção ao nada. Não é nem um passo que ele dá, porque não tem mais a vontade, não tem mais um eu aí para dar esse passo. Alguns dizem, será que o mestre empurra? Ou será que essa onda da própria divindade, ou essa questão cósmica, essa energia, puxa de dentro? Nessa hora aparece muito nas literaturas zen, esses gatilhos, né? É a porta que bate, né? Às vezes é um prato que quebra quando caído no chão, é alguém que dá risada na rua, prof, e o acontecimento se dá. Então, este é um acontecimento paradoxal, porque neste momento ele é paradoxal porque é a grande morte que se transforma na grande vida, e que nessa transformação da grande vida aparece a experiência da não dualidade. É como se ele pela primeira vez pudesse ver com os olhos de Deus. Tudo é criação, tudo é destruição, e que eu só posso ser nada porque só posso ser tudo. Só sou tudo porque sou nada. O nada que é tudo. Então, esta é uma experiência extraordinária, porque ao voltar para o mundo da dualidade, né, esse desperto, ele volta com uma perna só, porque a outra perna ficou lá. Ele volta com uma perna só, porque o mundo da dualidade agora está protegido por esta experiência extraordinária, em que ele descobre que, de fato, ele descobriu qual é a sua verdadeira pátria, qual é a sua verdadeira origem e a sua identidade de primeira mão e mais primordial. Eu teria uma última palavra só para falar, para a gente estar encerrando, é que, né, Mauro, tudo isso, para nós, alguém pode estar perguntando, isso que tem todo direito, nossa, mas que viagem, que coisa mais maluca, que é isso? A minha agenda está vazando de coisas para fazer amanhã, eu tenho que ouvir umas coisas dessa. Na realidade, é bastante compreensível, né? Para uns pode ser uma coisa interessante, mais inteligível, porque já está um pouco nesse caminho. Para outros pode ser uma viagem, pode ser para outros uma loucura, uma sandice, uma doideira, coisa do tipo. É muito compreensível porque nós estamos num paradigma absolutamente contrário, onde não só essa identidade de acreditar que é o controle do mundo que nos dá a identidade, mas especialmente é um controle do mundo agora, não só do ponto de vista, vamos chamar, leigo, de alguém que tem uma primeira identidade, como eram os antigos, mas nós temos uma ciência, uma tecnologia, o mundo virtual, uma robótica, todo ele nessa perspectiva da objetivação do mundo. Então, o nível, comparativamente a essa perspectiva, vamos chamar védica e mais intuicionista, é uma absoluta distância, uma absoluta indigência dessa perspectiva mais originária do que poderemos ou que podemos ser escondido dentro de nós. É aquilo que o próprio Heidegger vai falar, isso não é uma escolha, isso é uma espécie de destino histórico, né? Os gregos, a partir do quinto século antes de Cristo, seguiram esse caminho, né? Talvez por uma dificuldade enorme de lidar com o tempo impermanente. Vamos buscar um tempo
onde a gente pode controlar o mundo através de conceitos e não através de uma escolha, ou através de uma troca, ou através de uma entrega às coisas. Né? O único problema que eu vejo nesse sentido é que esse destino que muitas vezes nos pesa, da impossibilidade, é que estamos condenados a ser só lagarta, devoradoras, vorazes do mundo. Aí está a ecologia para dizer que o mundo vai ser destruído por causa disso. Não tem mais como dar conta dessas lagartas. A impossibilidade de chegarmos a sermos um dia casulo e muito menos um dia a conhecer a possibilidade de ser uma borboleta da liberdade e que possa viver uma realidade não dual com o mundo e com as coisas. Basicamente, esquematicamente, isto é o que eu queria estar falando para vocês, para os seus seguidores, para os seus ouvintes. Nossa, José Carlos Michelazzo, que maravilha de aula. As pessoas aqui fascinadas com tudo que você está falando. Veio uma pessoa aqui, você vai dizer para ela, para nós, quem é esta pessoa, que é a... eu vou achar você aqui. Vou achar... Tem o Marcos T. Michelazzo. Meu sobrinho. Parabéns ao Faustino e ao Mauro pela iniciativa dessa entrevista, aula com o doutor José Carlos Michelazzo. Ele realmente é extraordinário. Quem é? É meu sobrinho. Esse legal. Não vale. Esse não vale. E a Maria José Michelazzo de Oliveira? Sim, essa é minha irmã, também não vale. Tá bom. Mas essa é uma característica aqui. Sabe o que acontece? Essa é uma turma das famílias que não vai assistir a aula na universidade, não pode assistir a aula na universidade. Aí aproveita uma oportunidade dessa e vem todo mundo saborear. Realmente é muito legal isso. Michelazzo, 2 observações. Bom, de fato, as pessoas muito empolgadas com a tua aula, muito empolgadas, muito animadas com a tua aula. 2 questões. Uma de cunho mais geral e outra de cunho mais pessoal. E me parece que nessa sua dinâmica dá para entender melhor uma palavra que foi uma palavra muito importante para os mestres meditantes dos mosteiros dos primeiros séculos do cristianismo, que estão nessa tradição, da qual vai beber anos depois o mestre Eckhart, séculos depois do mestre Eckhart, que é a palavra apatheia, né? Esta ideia, apatheia, é olhar o mundo nesta condição de apatheia, e essa palavra ficou muito mal afamada no Ocidente, ela que é apatia, e enxergou-se a apatia como algo muito negativo, e eles cultivavam isso exatamente o que você está dizendo. Calma, relaxa, não precisa responder a tudo, não precisa... Né? Essa ideia da apatheia, que é apatia, na verdade. Né? Exato. Acho que sim, com certeza. Tem a questão da apatia, que é uma indiferença para com o mundo, uma espécie de niilismo, porque nega tudo a realidade das coisas, etc. E vai por aí uma série de outras adjetivações ou atribuições, que, na realidade, a palavra, talvez, que os budistas gostam muito de usar é a impassibilidade. Impassível, talvez seja uma variante da própria apatheia, que é grega, né? Do latim, impassibile, é não padecer. Mas o não padecer é tanto com relação às coisas positivas, como às coisas negativas. Quer dizer, aquela pessoa que vai fazer uma viagem, vai ter uma coisa interessante no dia seguinte, ela não come, ela não dorme, ela não faz nada, porque quase que assim, ela está tão ansiosa para acontecer algo tão extraordinário, que ela padece. Ela não dorme, ela não faz o que tem que fazer. E é mais inteligível não padecer pelas coisas negativas, as coisas aversivas. Então, não padecer nem pelo que é de ruim, que é complicado, porque são alterações, são instabilizações dessa onda da própria existência, da própria realidade. Né? Aquilo que, muitas vezes, é aparecido um pouco na forma um pouco brincalhona, em que o discípulo vai falar para o mestre uma grande novidade extraordinária. Mestre, você não imagina o que aconteceu? Então, no máximo, ele fala assim, jura, que bom.
E no dia seguinte ele vai falar uma coisa horrorosa. Olha, mas aconteceu uma coisa horrorosa. Tá, que pena. Na realidade, o que ele está fazendo é ensinando o discípulo a não ter essas oscilações tão grandes pelo grau de reatividade. Ou seja, na medida que eu não entro numa onipotência da felicidade, eu não caio da impotência da infelicidade. Eu fico numa espécie de oscilação da minha potência, um pouco para cima, um pouco para baixo, um pouco para baixo. Essa pessoa é relaxada. Então, acho que a plateia talvez tenha um pouco com essa questão. A outra é uma experiência pessoal. Eu tive, durante quase 2 anos, vivendo num mosteiro católico, mosteiro beneditino. Foi uma experiência fascinante e muito interessante, que lá pelo 3º mês, mais ou menos, um dia, e a ideia do mosteiro, para quem não sabe, é a ideia exatamente da vida meditante, né? Exatamente essa ideia da busca de um encontro com essa vida, alargar grandemente o espaço da meditação no seu cotidiano, né? Aí, depois do 3º mês, mais ou menos, um dia eu descobri que eu pensava. E foi uma revelação para mim, né? Porque, e acho que essa é uma condição da meditação, né? Porque a gente passa a vida pensando e não sabe que pensa. E nós somos dominados pelos nossos pensamentos, né? E não os dominamos, ao contrário do que a gente imagina, né? Isso, exato. Eu acho que... Então, a meditação permite também esse passo atrás em relação ao pensamento, né? Isso, exatamente. É como se, na realidade, você sai da condição de uma espécie de refém, mas o refém que não tem consciência de ser refém. Isto que me parece que é o grau mais complicado, quando a indigência da nossa condição não tem consciência dessa indigência. Quando você descobre que, de fato, existe um espaço, existe uma alargadura, existe uma distância, e que você não precisa viver essa vida como que o tempo todo tomado, né? Respondendo, tendo que dar conta por essas expectativas que são ou internas, ou foram introjetadas, ou ainda estão presentes. Você pode escolher. Não é uma espécie de virar as costas, não é buscar um egocentrismo, não nesse sentido. Mas é quando, de fato, eu posso descobrir. Isso é importante. Isso não é importante. Este pensamento vale a pena. Aquilo não. Aquilo não é importante. O que estão dizendo, o que falou no rádio, eu tenho essa distância porque é quando eu posso aproveitar, administrar esse espaço que tomou conta de mim em volta. E esse espaço qual é, Mauro? É no seu próprio silêncio. Legal. Quero registrar, muita gente presente mesmo nesse nosso encontro, e quero registrar, primeiro, que ainda hoje, nesta quarta-feira, estamos falando ao vivo aqui, quarta-feira, agora às 6h25 da tarde, ainda nesta quarta-feira, às 7 horas da noite, a segunda aula do curso Teologia da Libertação para os Dias de Hoje, sob a liderança do monge Marcelo Barros, e às 9 horas da noite, o ofício noturno de completas. É um projeto meditante também do nosso reverendo Eduardo Henrique. Tudo isso aqui no canal Paz e Bem, e essa nossa aula sendo transmitida, então, nesta quinta-feira, a partir das 5 horas da manhã, na Pós TV 247. José Carlos, muitas pessoas aqui maravilhadas, algumas perguntando do seu texto, então reafirmo, o texto do José Carlos Michelazzo, no qual se baseia esta aula, o link do texto está na descrição desse vídeo. Então, na descrição do vídeo, você vai lá, clica e tem acesso ao texto. Faustino Teixeira dizendo aqui que está emocionado com a sua aula. Eu também, muito feliz. Obrigado. Baixou. Baixou. Paz e bem, comunidade. Paz e bem. Paz e bem. Até quarta-feira que vem com o Faustino Teixeira Convida. Tchau.